Vamos abrir em Efésios. Eu gostaria de trazer alguma coisa aqui essa manhã, aos irmãos, que fosse simples para todos os ouvintes, mas ao mesmo tempo muito importante, porque é um assunto do qual nós já começamos a esboçar essa manhã. A gente vê que o Senhor está dirigindo nesse sentido, que é a respeito dessa verdade, o centro divino ou o terreno ao qual nós devemos estar reunidos. Primeiro, então, em Efésios capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só corpo. Isso, a palavra de Deus, ela sempre traz, ela é precisa. Às vezes a gente lê e escapa alguns detalhes a respeito da palavra, porque ela é muito completa e infalível. E quando a gente lê uma afirmação como essa, há um só corpo, não dá margem a outra interpretação. Há um só corpo. Isso é uma verdade que não tem jeito de ter uma segunda interpretação ou uma segunda ideia. E o que é esse corpo? Nós vemos em Efésios capítulo 1, versículo 22, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Também, capítulo 5 de Efésios, versículo 25. Paulo aqui falando com respeito ao casamento, fala: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, esse um corpo é a igreja. E essa igreja, o Senhor comprou, Ele morreu por ela, amou de tal modo que se entregou por ela, para ganhar essa igreja. E nós, quando lemos a respeito do corpo, o corpo de Cristo, como em Efésios 4:4, há um só corpo, a pergunta que surge é: quando apareceu esse corpo? Quando é que começou isso daí? Quem, por exemplo, vivesse entre 1918 e 1940, chamaria a Primeira Guerra Mundial de a Grande Guerra, porque não existia a Segunda ainda. Ela tinha o nome de Grande Guerra. E hoje, muitas vezes, quando nós estamos conversando, nós falamos a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, porque depois teve, em 40 e pouco, teve outra. Então, depois que teve uma Segunda Guerra Mundial, a primeira não era mais não era a Guerra Mundial, era a primeira, porque teve uma segunda. Assim, muitas vezes, nós, quando ouvimos falar de igreja, a gente nem passa por nossa cabeça quando começou essa igreja, onde nós encontramos ela pela primeira vez. E, se o senhor permitir, eu preciso ser bem rápido, porque o tempo é curto e o assunto é muito extenso, mas nós vamos passar um pouquinho pela história. Eu aprendi isso, que quem desconhece a história corre o risco de cometer os mesmos erros que a história já cometeu. E se nós formos então ver a igreja e sua história, como ela começou e até o que ela está hoje, muita coisa nós temos que aprender. E isso não é ficar habitando no passado. Muitas pessoas falam, isso é ficar remoendo o passado. Mas não é. É muito importante sabermos isso. Em Mateus 16,
nós vemos o Senhor Jesus, pela primeira vez, fazendo menção disso na palavra de Deus. Capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei. Essa palavra, esse verbo está no futuro. Então, é o Senhor Jesus falando de uma coisa que iria acontecer. Portanto, antes disso, ela não existia. Ela não era conhecida. Não tinha esse nome. Cristo Jesus anuncia antes um pouco de acontecer, de que isso iria acontecer. Edificarei. Não é estou edificando, não é já está edificada, mas edificarei. Era futuro. E quando nós vamos para esse futuro, nós encontramos que o Senhor Jesus morreu na cruz e foi sepultado. 3 dias depois ressuscitou, andou entre os seus discípulos por um período de tempo e depois subiu aos céus. E se nós queremos saber sobre a história da igreja, nós vamos no Gênesis da igreja. O livro do Gênesis, no Antigo Testamento, conta o princípio como Deus criou as coisas. E começa no princípio, era Deus, e ele criou todas as coisas. Agora, em Atos, nós temos o Gênesis dessa nova coisa que Deus começa aqui na terra, que não existia antes e que ele iria edificar. Qual é a sua igreja? Então, capítulo 1 de Atos, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então aqui os discípulos estão ouvindo uma coisa mais próxima ainda do que aquele edificarei. Falou, não muito depois desses dias, o Espírito Santo vai descer. Ele ia dar a promessa que ele tinha pedido. E isso ocorre quando nós vemos no capítulo 2 de Atos, versículo 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por ele línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então aqui eles estavam reunidos, como eles estavam no capítulo 1. Só que no capítulo 1 era o material. Estava ali o material, pronto para ser edificado. Mas não tinha nada ainda. Quando esses 120 vão a esse lugar e sentam-se ali reunidos num mesmo lugar, num dado momento, Deus é preciso, Deus tem pontualidade. Quando ele estipula uma coisa, naquele exato momento acontece. E esse grupo de homens, 120 reunidos ali, aliás, estavam todos os discípulos do Senhor, e reunidos no mesmo lugar, veio do céu um som, então desce o Espírito Santo e começa ali então uma nova coisa. Eles sobem como um grupo de pessoas e descem como uma unidade. Era uma união de pessoas, de discípulos, descem uma unidade. É fundamental sabermos a diferença entre o que ser união e unidade. União é pessoas agrupadas com um pensamento único, que desfrutam do mesmo pensamento. Unidade é todos pensando a mesma coisa, porque tem alguém que junta e faz essa unidade. Isso não depende do homem. Isso depende apenas daquele que faz essa unidade.
No capítulo 8, que aqui agora nós temos então um grupo de homens que subiram como unidos, como amigos, como discípulos, e desceram como um corpo. Porém, não estava completo isso ainda, faltava ainda alguma coisa. Era os primórdios do que Deus estava começando, que é a igreja de Deus. Mas o dia foi do dia de Pentecostes, que ele começou essa coisa chamada igreja, esse corpo aqui na terra. Há um só corpo. Versículo 1 do capítulo 8. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então aqui esses discípulos, agora já como um corpo, reunidos lá em Jerusalém, sofrem uma grande perseguição e se espalham. Porém, os apóstolos permanecem em Jerusalém. Versículo 5. Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção no que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então ele desce a Samaria. Filipe vai e prega o evangelho em Samaria. E aqueles samaritanos ouvem o evangelho. Para nós entendermos o que significa isso, basta ler em João 4, quando o Senhor Jesus vai conversar com a samaritana, a mulher samaritana. Os discípulos estranharam, falaram, que esse homem está conversando com uma mulher e samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Os samaritanos, brevemente falando, eram um grupo de pessoas que há uns 700, 800 anos antes desse acontecimento aqui, eles vieram até Jerusalém, porque os assírios tinham invadido Jerusalém, pegaram cativo o povo de Israel e levaram para a Síria. E Jerusalém ficou deserta. Então os assírios, para que essa cidade não fosse abandonada, eles enviaram alguns assírios para morar em Jerusalém. E lá eles quiseram manter a cultura do local. Então esses assírios tinham um sacerdote e repetiam ou aprenderam a religião dos judeus. E era a pior coisa que podia acontecer para o judeu, porque era um grupo de pessoas fantasiando uma coisa que eles na realidade não tinham chamado para ser. Porque a nação escolhida de Deus era Israel. Mas a prática eles tinham sacerdotes e faziam as mesmas coisas. E o que nós vemos aqui é que essa nação que era potencialmente adversa a Israel, porque aqueles que foram batizados pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes eram judeus, ou prosélitos, alguns deles eram prosélitos, mas eram judeus, não tinha nada a ver com o samaritano. E eram um corpo, e de repente, por causa da perseguição, um sai e prega o evangelho para um samaritano, e eles creem, porém faltava alguma coisa. Versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. O que faltava aqui? Faltava eles serem parte desse corpo. Por que eu posso dizer que eles não eram? Eles não creram também? Está falando aqui que eles creram? Não é por crer que a gente é recebido à igreja? Mas esse daqui está falando que creram. 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Então, o que forma aqui, o que traz uma pessoa para o corpo é o ser batizado no espírito. E aqui, no versículo 12, nós lemos que eles creram em Filipe, que pregava o reino, e foram batizados. Versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Por isso eles não eram corpo ainda, eles não tinham o Espírito Santo ainda. Havia necessidade que Pedro, aquele que
Deus havia falado de dar a chave, usasse a chave do reino dos céus para abrir para essa nação, esse povo de Samaria. Porém, não sem a intervenção dos judeus. Então, Pedro e João saem de Jerusalém, apesar da dispersão eles terem saído, Deus preservou os apóstolos lá para que eles agora viessem até Samaria. Então, através da extensão das mãos, eles recebem o Espírito Santo. E o que aconteceu agora? Nós temos em Jerusalém um grupo de judeus que foram batizados com o Espírito Santo. Temos em Samaria um grupo de samaritanos que foram batizados com o Espírito Santo. Pronto, agora nós temos a igreja dos judeus e temos a igreja dos samaritanos? Não. Eles estão juntos, porque é um só corpo, não são vários. Não é a cada vez que alguém se salva, vão formar mais um corpo. Não. A verdade da igreja é de que é um só corpo, um só espírito. Versículo 17 fala, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E nós vemos que houve paz aqui, e eles continuaram. Vamos seguir mais à frente e ver capítulo 10 de Atos. Capítulo 10, não vou ler o capítulo inteiro, mas é a história de um homem chamado Cornélio, com sua casa, era muito temente a Deus, e Pedro, estando em outro lugar, tem um sonho, vê descer um véu e Deus fala, vai lá, porque tem um homem lá, e ele vai, levanta e vai lá. Outra vez Pedro indo lá. E o que acontece, quando ele chega lá, versículo 42 de Atos 10, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunhos todos os profetas de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. E respondeu então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também recebem, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então, rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então, aqui, Pedro, usando outra vez a terceira chave, ele vai e abre aos gentios agora, porque Cornélio era um gentil, não era nem judeu, nem samaritano, ele era um gentil, e ele então recebe o Espírito Santo, junto com sua casa, e agora está completo aquilo que Deus criou um dia aqui na terra. A igreja de Deus, aqui na terra, que é o corpo de Cristo. Porém, nós sempre falamos da ruína em que se encontra e achamos que é os últimos tempos aqui que está ruim a coisa, né? Que foi alguma coisa recente que começou, mas não é. Capítulo 15 de Atos, do 10 ao 15, já começa a haver uma dissensão. Já havia visto aqui antes dos samaritanos mesmo, já havia vindo um probleminha com a distribuição para as viúvas, né? Houve uma contenda entre eles lá, mas foi facilmente resolvido, criaram os diáconos e tudo mais. Mas aqui começa a acontecer uma coisa pior. O que nós vemos aqui é que, versículo 15, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos, se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Aqui então entra alguns ensinando uma coisa que estava conectado com Israel. Ora, se Deus havia juntado num só corpo judeus e samaritanos e gentios, o que agora estavam querendo fazer para os cristãos, querendo colocar eles debaixo de um jugo que era de judeus? Porque agora não existia mais judeu, gentil, grego, era tudo um corpo só. Por que veio isso aqui? Era o mal tentando penetrar. Então, vem os discípulos, os apóstolos, entram numa reunião, conversam sobre isso, e o Senhor, então, levanta um que vai
e coloca tudo em ordem. Não, os gentios não têm que guardar lei nenhuma de Moisés, não estão isentos disso, não tem nada disso, mas permanecem então juntos numa só fé. Indo mais à frente, nós vemos então, Paulo começa a ir pregar o evangelho, vem a salvação de Saulo se transforma em Paulo, né? E ele começa a pregar até que chega no capítulo 20 de Atos, que Paulo chama os anciãos dessa cidade de Éfeso para conversar com eles, porque ele sabia que ele iria partir dali e eles não mais o veriam. E aqui Paulo então fala de uma coisa que tem sido então, desde então, aquilo que tem arruinado, tem entulhado os poços. Versículo 28 em diante. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santos. Então aqui Paulo, ele está como que profetizando, ele não está encobrindo o que vai acontecer, não. Ele é bem claro aqui. Eu sei. Não é que talvez possa acontecer. Ele fala, eu sei que depois da minha partida vai acontecer. E 2 coisas aqui que ele fala. Depois da minha partida, versículo 29, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Isso então, pessoas de fora entrando. Para destruir. Para destruir, tá? Lobos, diz aqui, lobos, versículo, cruéis, não bonzinhos, cruéis, para destruir mesmo, não perdoarão o rebanho. E, versículo 30, dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Isso então é de dentro agindo. Homens tentando ganhar seguidores, fazer o seu próprio grupinho. Paulo falou, isso vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Porque a promessa que havia para nós o Senhor Jesus, no capítulo 20 de Mateus, fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos ali para o meu nome, ali estou eu no meio deles. A promessa era Cristo o centro das coisas. E o que nós vemos Paulo falando aqui? O que é um homem atraindo discípulos após si? Se atrai alguma coisa de um lugar para outro. Então existe um lugar e tem pessoas tentando atrair pessoas para tirar o centro e virar para o outro lado a coisa. Esses homens tentam atrair discípulos após si para desviarem do centro que é Cristo. E isso ele admoestou. E em Efésios, voltando lá em Efésios 4, o que nós lemos aqui é que a palavra de Deus nunca pediu para que nós guardássemos a unidade do corpo. O corpo de Cristo é composto de todos os crentes, aqueles que creram em Jesus Cristo, e, portanto, tendo crido, receberam o Espírito Santo e fazem parte desse corpo agora, da igreja de Deus. Tá? Versículo 3 do capítulo 4 fala, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
as escrituras não nos ensinam a guardar a unidade do corpo, porque essa nós não temos nenhuma autonomia sobre ela. Isso quem preserva é Cristo mesmo. Ele é o cabeça da igreja. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão. Muitas vezes já ouvi isso falar. Você fala que aquela passagem que o Senhor fala com Pedro, de que sobre essa pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. E o que você está falando que tem lobo entrando, que tem no meio de vós cara falando heresia para arrumar discípulo? Ué, como é que as portas do inferno não estão prevalecendo sobre ela? Isso aqui não é que essas coisas vão entrar no corpo de Cristo. Não. Mas em que os homens tentarão tirar desse centro divino pessoas para seguirem as suas doutrinas. Querem ser o cabeça, ao invés de deixar Cristo como cabeça. Então, fica muito fácil nós entendermos que a nossa função como cristãos é de procurar guardar a unidade do Espírito. Como é isso? O que significa guardar a unidade do Espírito? Vamos voltar no Gênesis da igreja, Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, é a conversão de Saulo. Saulo indo para Damasco com cartas de autoridade, né, dos oficiais, né, dos judeus para prender cristão. Ele vai e ele então tem esse encontro com o Senhor, cai por terra e o Senhor fala com ele e ele então se levanta. E aquele que perseguia, acaba sendo o perseguido agora, né? Ele vai ser aquele que vai ser perseguido. Mas o versículo 26 do capítulo 9 nos mostra uma coisa muito interessante. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Um pouquinho antes, quando Paulo, depois que recebe a visita o Senhor envia lá para ele Ananias e tal, e Ananias impõe a mão, ele está orando e ele pega a saia e começa a pregar o evangelho. Versículo 22 de capítulo 9, Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Ele estava pregando a Cristo. E quando ele vai para Jerusalém, sai de Damasco e vai para Jerusalém, ele chega lá e não é recebido. Tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse discípulo. Então o que acontece? Versículo 27. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Então Paulo não foi, eu sou parte do corpo, eu tenho direito de estar aqui, não. Ele chegou lá e falou, não sabemos quem você é, se você é discípulo mesmo. Um cara que estava perseguindo a igreja, de repente vem aqui falando o que é. Será que não é um lobo que está entrando? Então eles provam. Aí vem o testemunho de Barnabé, que chega dentro dos apóstolos e explica o que aconteceu. E aí houve paz, eles receberam. Isso é mantendo a unidade do Espírito no vínculo da paz. Pelo Espírito Santo, eles em submissão ao testemunho do irmão, que pelo Espírito pode então convencer, então Paulo é aceito, ele começa a estar lá reunidos. Em Atos 18, ao ver uma outra coisa que fala sobre essa preservar isso. Versículos 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural da Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Bom, eis aqui um homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Falava bem e conhecia as Escrituras. Mas olha no versículo 27. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam.
Não é só pelo fato dele ser que ele tinha que ter uma carta de recomendação. Tinha alguém que falar, olha, está indo o irmão tal, recebam. Eles não conheciam ele. Se ele chegasse lá, quem é Apolo? Nós não sabemos. Ele podia ser eloquente, um varão muito bom nas escrituras, mas de onde ele veio? Ah, então tinha uma carta. Ele apresentou, olha, está aqui, e receberam. Vamos ver Romanos 16. Vocês podem ver que não é só um varão eloquente e que conhece as Escrituras, poderoso nas Escrituras. Versículo 1 do capítulo 16. Recomendo-vos, pois, a Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Uma mulher indo lá é mandar uma carta de recomendação para ela também. Ela olha, recebam bem ela, porque ela tem hospedado os irmãos, ela tem um ministério das mulheres aqui muito bom. Então, isso é a ordem nas coisas de Deus. Tudo não é feito assim, olha, eu acho que o melhor modo de fazer, pode achar o que você quiser, mas o que as Escrituras ensinam é que existe uma ordem nas coisas de Deus. Eu já ouvi pessoas falarem assim, como eu vou receber um irmão que se diz irmão? Ele falou que creu, como é que eu vou receber ele aqui em Limeira, por exemplo? Qual é o critério? Muitos podem falar, eu acho o seguinte, põe ele para dentro. Deixa partir o pão, deixa fazer tudo. Se depois ele começar a fazer uma coisa, põe para fora. Não é fácil? Não é o que as Escrituras nos ensinam. Porque esse homem que era eloquente e poderoso nas Escrituras, não foi recebido senão com uma carta. Por que isso? A ordem das coisas de Deus. Para que houvesse um exercício das assembleias, unidade do Espírito e Deus mantendo então o corpo como um só. Voltando agora então em Atos 20, nós vemos como nós podemos buscar essa unidade, preservar a unidade do Espírito. Quando Paulo fala aos seus discípulos, aos seus anciãos de Efésios, e que iriam entrar lobos cruéis, e que no meio deles mesmos se levantariam homens que falariam coisas perversas, ele dá a solução para o problema. É muito fácil eu ficar falando, olha gente, vai ter um problema muito sério daqui tanto tempo, e não dá a solução. É a coisa mais cruel que você pode fazer para alguém. Porque se não tem solução, não fale. Porque você está levantando um negócio. Não adianta eu falar, olha, segundo o que a ciência tem estudado, o mundo vai acabar no ano 2050. E qual a solução para isso? Não tem. Então não fala, viva esses 50 anos tranquilo, porque não vai adiantar nada. Paulo fala que ia acontecer alguma coisa trágica, né? Uma ruína ia entrar, o mal ia entrar, mas ele dá a solução para o problema. O que eu devo fazer perante essas coisas? Versículo 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a quem? Aos mais experientes? Encomendo-vos aos anciãos? Eles eram os anciãos. Encomendo-vos aos apóstolos que estão lá em Jerusalém? Não. A Deus. A Deus e a palavra da sua graça. Nós temos em nossas mãos a autoridade para andar neste mundo no caminho que Deus quer que nós andemos. Nós não temos desculpa de falar, está em ruína, por isso vamos baixar a guarda e deixar a coisa acontecer. Vamos ser abertos, vamos receber todo mundo. Isso é amalgamação, isso é juntar. Deus não pede que ajuntemos as coisas. Ao contrário. Ao contrário. Nós vemos desde o início de Gênesis
que ele faz separação entre luz e trevas. Não existem as duas coisas juntas. O bem e o mal não podem andar junto. Então, o que fazer quando o mal entra? Julgar o mal. Isso caracteriza o cuidado que a Assembleia deve ter por aquilo que Deus delegou para ela. E Deus coloca essa autoridade nas mãos da igreja. Assim, os irmãos daquela localidade têm a responsabilidade, tá? E toda vez que o homem começa a falhar na sua responsabilidade, ele começa a clamar pela soberania de Deus. A responsabilidade de agir diante do mal, para preservar o rebanho. Porque Paulo fala aos anciãos, olhai por vós e por todo o rebanho. Não é assim como autoridade, eu sou o ancião, eu tenho que só olhar pelo rebanho. Olhar por mim primeiro e pelo rebanho. Essa é a função de todos, de cada um. Se nós somos levados a resolver nossos problemas baseados no que pensamos, ou que achamos, ou que a nossa experiência ensina, nós estamos arriscando a errar. Porque Paulo não pediu, agora anciãos, usem da experiência que vocês têm nesses anos que vocês ficaram comigo. Não. Paulo não usa, olha irmãos, agora vocês reúnam e a melhor solução seja votada. E quem ganhar, haja desse jeito. Não é isso. Ele encomenda a Deus e a sua palavra, e tanto os anciãos têm que olhar por si mesmo e pelo rebanho. Porque tem que se cuidar do rebanho. Porque o rebanho está exposto ao mal. Deus não prometeu que ia botar esse rebanho numa redoma ou num lugar inacessível ao mal. Não, é necessário que nós andemos nesse mundo mal, com o mal à nossa volta, porque nós somos luz para eles. Mas as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja, o seu corpo. Porém, o mal prevalece sobre nós, muitas vezes, se nós permitirmos. Se nós baixarmos a guarda e falar, não tem solução, tem sim, a palavra de Deus. Vou dar aqui, eu estou falando de experiência, que a gente não deve recorrer à experiência, mas eu não estou negando que a experiência seja uma coisa boa. Nós temos, das coisas de Deus que nós aprendemos, nós temos que usar delas. Não é esquecer, não, essas coisas eu aprendi no passado, só vale o hoje, não. E uma coisa que sempre me falou muito, no início, quando algumas pessoas, nós começamos a ler as Escrituras e ver que estava tudo errado e não sabia para onde ir, nós não sabíamos que existia irmãos reunidos ao nome do Senhor nem nada. A única coisa que a gente tinha eram as Escrituras e alguns escritos que a gente pegava por ali, por aqui e achava. E eu me recordo que quando nós finalmente entramos em contato, ouvimos dizer dos irmãos que tinha lá nos Estados Unidos, fomos visitar tal, que alguns deles vinham nos visitar. E tem um amado irmão, ainda vive, que sempre que ele vinha era muito interessante. A gente tinha um monte de perguntas, porque a gente não sabia as coisas, a gente perguntava, escuta, como é que faz isso? Ele nunca falou assim, vocês façam assim, 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 já com a resposta pronta. Ele abaixava a cabeça e falava, irmãos, vamos orar, vamos ler um trecho. E lia um trecho das Escrituras. Mas ele não fala, ele só lia os versículos. E ficava esperando a gente falar. Daí a gente falava, nossa, peraí, esse versículo está falando daquele problema que nós estávamos tendo. A gente ele nunca dava a solução. Ele apresentava a palavra e nós orávamos e tinha a resposta. Muitas vezes nós queremos resolver os nossos problemas baseados nos nossos pensamentos, baseados nas nossas experiências. Elas são boas, mas elas não são infalíveis. A palavra de Deus é. Então, se nós tivermos diante de nós a palavra de Deus, se nós tivermos aqui submissão à autoridade de Deus pelo Espírito Santo, nós estamos no vínculo da paz, preservando a unidade do Espírito. E aí, então, pode acontecer o que realmente Paulo falou que ia acontecer, e aconteceu. Rapidinho, só para vocês verem. Vou primeiro, 2 Pedro 2. Paulo, Pedro, Judas, João, todos eles falaram
dessas coisas acontecendo. 2 Pedro 2, versículos 1 e 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os comprou, trazendo para si mesmos repentina de perdição. E muitos seguirão essas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Judas, versículo 4. Aqui não é Paulo falando, eu sei que irá. É Judas falando. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo. Judas 4. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Versículo 18. Os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito. O que fazer? Porque aqui não está falando de idólatras que adoravam ídolos. Não tá falando, ele está falando do meio deles, essas pessoas que faziam essas coisas aqui. Ele fala escarnecedores que andariam segundo suas ímpias concupiscências. Em João, vamos ler 1 João 2, 18 e 19. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. É do nosso meio que saía. Isso era o que Paulo tinha falado que ia acontecer. Qual é a solução para tudo isso? A palavra de Deus nos ensina isso. Nas cartas nós vemos Paulo exortando as pessoas a, se isso acontecesse, para se desviar deles. Se desviar deles. Até o ponto de, como já foi mencionado essa manhã, em 2 Timóteo, a última carta que Paulo escreve, onde a casa se tornou numa grande casa. E agora existem utensílios de honra e de desonra. Uns de ouro e prata, outros de madeira e barro. Versículo 19. Vamos do versículo 15 em diante. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o firme fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, a caridade, a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Então aqui nós temos a solução que Paulo fala. Se tornou uma grande casa, existem utensílios de honra e de desonra. Se eu saísse de casa e andando pela rua, eu parasse diante de uma igreja do Testemunhos de Jeová, o Salão do Reino dos Testemunhos, e entrasse lá, o que eu depararia lá? Jesus Cristo não é Deus.
Jesus Cristo é um Deus. Ah, não, isso é heresia. Nem vou parar por aqui, está errado. Saio dali. Aí, desço mais, encontro uma igreja católica. Não, Jesus Cristo é Deus, tudo bem. Mas existem umas outras coisas ali que não bate com a palavra. Não, aqui eu não tenho nada a ver com isso aqui. Aí eu vou e passo na frente de uma que é adventista do sétimo dia. Eu entro lá, a palavra de Deus aberta, a Bíblia, se professam cristãos, creem em Jesus Cristo. Só que eles só reúnem no sábado porque eles sabem que quem não guardar o sábado não será salvo. Bom, isso aqui não é para mim, está bem claro. Aí eu ando mais um pouco, eu entro numa igreja, e aí aquilo que eu falei, né? Para cada caráter de pessoa, né? A vontade, você vai achar uma igreja que caiba no seu perfil. Mas, se eu continuo andando um pouco mais, e eu paro na frente de um prédio que não tem nenhum nome, mas está lá escrito assim, igreja local. E eu entro lá. Eu entro lá e é um grupo de cristãos, leem a palavra de Deus, creem que Jesus morreu por eles, mas eles têm algumas práticas que é estranha. Não bate com o que eu faço aqui entre nós. Não é o que eu... Qual é a diferença? Bom, primeiro eles têm um mantra, né? do Watchman. Ó Senhor Jesus, eles começam a repetir o nome de Jesus. Mas tem erros lá também. E assim, se eu for ficar andando, eu vou achar em cada um alguma coisa errada. Como eu devo saber aonde eu devo estar? Será que a palavra de Deus deixou para mim um caminho para encontrar? Para estar reunido ao nome do Senhor? Ou eu devo começar alguma coisa nova? Como começar do zero? Então nós já falamos essa manhã aqui. Não é cavar novos poços. É desentulhar os velhos e dali usar o que era já antes. E dali preservar essa verdade. Assim, a palavra de Deus nos ensina claramente: aparte-se da iniquidade todo o que professa o nome do Senhor. O mal é mal sempre. Agora, existe hoje, e nós vemos isso cada vez mais, um irmão que faz muito isso pela internet vê a quantidade de pessoas hoje que estão se desencantando com os sistemas religiosos, estão vendo que está errado, não pode ser isso. E saem à procura e buscam, às vezes na internet, ou às vezes na sua própria cidade, e encontram às vezes 2, 3 grupos que estão falando quase a mesma coisa. A prática é igualzinha. Vai lá em Diadema, tem um grupo lá que reúne lá e que é quase igual. Qual é a diferença que tem? Aí, nós estamos realmente nos últimos tempos. A diferença é apenas um detalhe. Houve um momento na história em que houve um problema. E por isso que eu falo a importância da história. Quando eu quis traçar a história da igreja, está aqui na Bíblia. Porém, a história recente, por que o grupo tal não está com esse grupo? Eles falam a mesma coisa. Por que não junta? Porque o mal que fez um dia separar não foi tratado. Não foi tratado. O que? Deus vai passar por cima desse mal para juntar tudo e ficar uma coisa bonita? Fazer união? Não, é unidade. Nós temos que preservar a unidade do Espírito. E como eu faço isso? Se eu estou como um cristão que quer realmente fazer a vontade de Deus e estar onde Ele quer que eu esteja, eu tenho que investigar a história de tudo isso. Em que ponto teve que separar isso aí e por quê? Aí eu vou ver que houve um mal. E esse mal não foi julgado e, portanto, eu não podia continuar em comunhão com eles. E agora, passado 100 anos, estamos nós aqui. Os descendentes desses que erraram estão aí, seguindo a prática, mas não tendo o poder. E os que não aceitaram esse mal e se apartaram, têm a prática e têm o poder, porque o Senhor tem que estar em algum lugar. Ele não vai estar nos 2 grupos. Ele não vai dar nos 2 lugares. A partir do momento em que alguém de lá
reconhece que errou e vem, é recebido e tudo bem. Porém, enquanto não houver isso, nós não podemos passar por cima disso. Nós não podemos falar, não, o mal foi o passado, deixa passar, você não tem nada a ver com isso. Era a mesma coisa que eu dizia, olha, foi Adão pecou lá no Éden, mas não estava nem lá. Como é que eu posso responder pelo pecado de Adão? Nós respondemos sim até hoje, porque nós somos descendentes. Então eu não posso falar que o mal, o tempo ameniza o mal para Deus, ou torna o mal em alguma coisa ineficaz para Deus. Não. Se nós olharmos nas Escrituras, Davi teve que pagar por um negócio que Saul fez, muitos anos depois. E quantas vezes nós temos que, às vezes, voltar atrás e ver por que nós estamos nessa situação hoje? Porque o mal não foi julgado. E a nossa responsabilidade é de dia a dia julgar esse mal. Então, não é juntar, não. A palavra de Deus não diz aqui, numa grande casa não há vasos de ouro, de sorte que alguém se juntar, né, esquecer o mal e ficar tudo junto, está tudo bem. Não, ele fala, tem que se apartar. Tem que tirar o vil do bom. Você não vai para eles vêm para você. E é interessante isso, que vocês vão ver cada dia mais isso. Pessoas que são desse grupo, por exemplo, que no passado saiu de comunhão conosco porque teve um líder que os desviou, querendo agora dizer que nós somos fechados e não permitimos que eles venham. E é totalmente ao contrário. Nós é que não vamos para eles. Mas o momento que eles verem o mal e quiserem se arrepender e estar aqui, são recebidos. E isso é muito importante no nosso dia a dia, porque hoje, cada vez mais, nós vamos ver que o Senhor está despertando os corações de pessoas para ver que o mal, as denominações, é um mal, é um pecado contra Deus. Deus nunca quis que fosse assim dividido. Paulo já fala na primeira carta a Coríntios, existem uns que falam de sou de Pedro ou sou de Paulo, uns que dizem até eu sou de Cristo, como se eles fossem muito mais, porque era de Cristo. E na realidade eles falam, vocês são carnais, porque isso é um pecado contra Deus. Tudo que vem da carne é pecado. E a divisão é um pecado. Mas a amalgamação não é solução. Juntar tudo, esquecendo o passado, não é a solução. A solução é aparte-se da iniquidade, só apartar e ficar em casa quietinho? Não, continua. Aparte-se, se purificar, será vaso para a honra. Foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, versículo 22, a caridade e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Eu espero que, já passou do horário, mas eu espero que esse assunto ele é muito mais amplo do que isso, mas eu dei algumas pinceladas da história e do que nós podemos aprender da palavra de Deus. Ela é suficiente para nos ensinar. Então, Paulo, já há 2000 anos atrás, deixou essa exortação. Entrego-vos a Deus e a palavra da sua graça. A Deus e a palavra da sua graça é que nós devemos estar sempre buscando. E Deus pode nos abençoar sim. Ele quer nos abençoar e quer que andemos nesse caminho de obediência e separação do mal. Vamos dar graças?